Fala, meus amores, tudo bem com vocês? Professor Eduardo Ribeiro de História aqui de novo. E vamos voltar a falar sobre a Revolução Francesa, né, sobre esses antecedentes, o que leva à Revolução. E paramos na nossa última videoaula falando sobre essa questão dos três estados, certo? O que seriam os estados na França pré-revolucionária? Cada estado seria o equivalente a uma classe social, ou seja, há classes sociais. Hoje a gente usa esse termo classe social. Na época da França pré-revolucionária, nós usaríamos o termo estados. A diferença é que hoje, nas classes sociais, quem nasce rico, por exemplo, na classe A, se ele tiver muito azar na vida, mas muito, muito mesmo, ele pode perder tudo e ficar pobre. Da mesma forma que um pobre, se ele tiver muita sorte na vida, muita mesmo, ele consegue ficar rico. Com muita dificuldade, as pessoas elas conseguem mudar de classe social, certo? Já na França pré-revolucionária, os estados eles não são móveis, né? Você, uma vez que nasce numa classe social, você permanece nela o resto da vida, certo? Então a gente tem aí a formação desses três estados, certo? A gente tem o primeiro estado, que é formado pelo clero, como vocês podem ver aí na tela. A gente tem o segundo estado, que é formado pela nobreza, como vocês também podem ter aí na tela. E a gente tem o terceiro estado, né, que é todo o resto. A burguesia, os camponeses, certo? A gente tem a questão dos artesãos, a gente tem os trabalhadores pequenos, certo? A gente tem todo o resto da população está no terceiro estado. Por que isso é importante? Porque o primeiro e o segundo estado não pagam impostos nenhum. Então, toda vez que o rei aumentava a carga tributária, certo? Só quem aumenta essa carga tributária é para o terceiro estado. O primeiro e o segundo estado, eles não têm nenhum tipo de isenção. Eles têm isenções fiscais, melhor dizendo. O terceiro não tem nenhuma isenção. Então, clero e nobreza não pagam impostos, clero e nobreza têm direito ao acesso de terras, clero e nobreza têm privilégios, enquanto a burguesia nada tem. Os camponeses nada têm. Os artesãos nada têm. Certo? Então o rei ele fez a Guerra dos Sete Anos, ele construiu o Palácio de Versalhes, ele ajudou a independência dos Estados Unidos. Para o clero e para a nobreza, isso não foi repassado nada para eles, eles não tiveram impacto nenhum nisso. Já o povo, o terceiro estado, a grande maioria passava fome, porque o aumento de impostos foi extremamente violento. E como a gente consegue observar aí, né, nessa representação dos estados, o primeiro estado equivale a mais ou menos 1% da população, apenas. O segundo estado, que é a nobreza, equivale a mais ou menos 2% da população, apenas. Então, o primeiro e segundo estado somados só dão 3% da população. Enquanto o terceiro estado, que é todo o resto, eles têm juntos 97% da população. Então, a gente pode observar que o terceiro estado ele é muito heterogêneo, certo? Não é homogêneo, é heterogêneo demais. Então, nisso, a gente tem camponeses que são pobres, artesãos que são pobres, mas a gente tem a burguesia. E aí eu acredito que todo mundo sabe o conceito de burguesia. E burguesia são pessoas que trabalham com comércio. Então a gente tem um pequeno burguês, que era aquele camarada que vendia um alfinete numa feira, que vendia uma fruta, que este era pobre, mas a gente também tem a grande burguesia, que trazendo para os dias de hoje, para a gente ficar mais fácil de entender, por exemplo, um dono de um shopping. Ele é um grande burguês. O camarada que vende um alfinete numa feira é um pequeno burguês. Ambos são burgueses. A diferença, claro, é óbvia, né? A proporção do quanto eles negociam e quanto eles movimentam. Da mesma forma na França. A diferença é que a França da época, o grande burguês, que muitas vezes tinha mais dinheiro do que o clero, a nobreza e o próprio rei juntos, eles não tinham nenhum direito político. Eles não poderiam participar da política. E essa grande burguesia, ela está muito chateada com os rumos que isso tem tomado, com os rumos que a política tem tomado, porque eles são taxados, pagam muitos impostos, mas são ricos, mais ricos que o próprio rei, e não podem participar da política. Isso está chateando. Então, as indignações aqui. A parte do terceiro estado, pobre, a ralé, né?
os pequenos burgueses, camponeses, artesãos, eles estão muito chateados porque não conseguem nem comprar comida por conta do aumento de impostos que está muito alto. Já o terceiro estado, a parte rica do terceiro estado, né, a alta burguesia, está chateada porque não consegue participar da política, porque não tem isenção fiscal, porque não tem terras, porque os burgueses não poderiam ter terras, porque não podem participar da política. Então, eles estão muito chateados porque não conseguem se inserir de uma forma diferente, porque não conseguem participar de uma forma diferente da política, certo? Isso é uma coisa que a gente deve prestar muita atenção. Então, esse terceiro estado, ele é muito, mas muito heterogêneo, certo? Alguns, certo? Até uma foto dos três estados. Claro que alguns altos burgueses, certo? Eles até compravam títulos de nobreza. A gente vai dar esse nome de nobreza togada. Ou seja, eles pagavam um alto burguês, um burguês rico, e conseguia até ter títulos de nobre. Isso até vinha. Porém, certo? Contudo, todavia, entretanto, esse título de nobreza não dava a ele o status social que ele queria ter. As pessoas discriminavam da mesma forma. E olha lá, um burguês togado. Ninguém levava em consideração. Um nobre togado era motivo de humilhação. Então, ainda assim, não eram respeitados. Isso vai alimentando sentimentos de revolta da burguesia, certo? Então a gente tem aí a representação dos três estados, certo? O primeiro estado é o clero, certo? Tem os dois grupos, né, como a gente sabe, o alto clero, que além de tudo ainda recebem pensões do estado, né? São os bispos, por exemplo, recebem pensões do estado porque nesta época a igreja era como se fosse funcionário do estado, então eles recebem salário do estado, né? E tem um baixo clero, que são os padres, digamos assim, que têm contato com o povo, né? Que tomam conta de paróquias, certo? Abaixo a gente tem um segundo estado, que é formado pela nobreza, né? Que é dono dos privilégios, recebem salários do Estado da mesma forma, mesmo que o Estado em crise eles recebem salários. Quando eu coloco nobreza, eu coloco a figura real, né? Obviamente, os príncipes, duques, marqueses, o primo do rei, o cunhado do rei, aquele camarada que fica na corte babando o rei. Isso são a nobreza, certo? E a nobreza, nesta época pré-revolucionária, ela era tão grande, mas tão grande, mas tão grande, que o rei não precisava nem tomar banho. Como assim? O rei não precisava nem tomar banho. A rainha não tomava banho. Com a própria mão, não. Eles iam para o banheiro, não tiravam nem a roupa. Vinha um nobre, tirava a roupa do rei, tirava a roupa da rainha, vinha outro, passava a buchinha nele, vinha outro, molhava, vinha outro, ensaboava. O rei não fazia nada. A rainha também não fazia absolutamente nada. Vocês podem observar isso no filme chamado Maria Antonieta, que é estrelado inclusive por Kristen Dunst, que viveu a Mary Jane na trilogia original do Homem-Aranha, e isso é retratado de uma forma muito clara, como a monarquia não fazia nada porque a nobreza era tão grande e precisava se dar um trabalho para esses nobres, para vocês terem noção, né, de como as coisas eram. De terceiro estado é o resto da população, todo o resto. Artesão, camponeses, trabalhadores gerais, burgueses, tudo. Certo? Então vejam a França como ela era dividida, certo? E essas insatisfações, elas permeavam e muito, elas permeavam e muito o imaginário da população, certo? Elas estavam muito presentes. Por quê? O terceiro estado, certo? Era quem sustentava os luxos e os privilégios do primeiro e do segundo, certo? O primeiro e o segundo, eles eram sustentados, certo? Pelo trabalho do terceiro estado. Os privilégios eram sustentados pelo terceiro estado. Por isso que a gente observa aí nessa imagem, inclusive eu coloquei naquela mesma apresentação do iluminismo, essa imagem do terceiro estado, ele sustentando sobre as costas o primeiro e o segundo. Então a gente observa como funcionava isso, certo? Como alguns sofriam, né, na mão desse terceiro estado, certo? Apesar que alguns burgueses, como dissemos, eles compravam títulos, mas nem por isso eram valorizados, nem ganhavam privilégio nenhum, certo? Então isso está levando à insatisfação coletiva da população. Então,
as ideias iluministas, né, pregadas um pouco antes por alguns filósofos, como Montesquieu, como Voltaire, como Diderot, como Rousseau, passam a fazer sentido, né? Mesmo depois de boa parte destes já terem morrido, essas ideias elas passam a fazer sentido, certo? Elas passam a fazer sentido. Então, a gente tem as ideias de liberdade, de igualdade e de fraternidade. A ideia de liberdade, igualdade e fraternidade fazendo efeito, certo? E fazendo sentido também. E fazendo sentido também, tá certo? Então, as ideias de liberdade, de igualdade, de fraternidade, elas passam a integrar a sociedade. As pessoas passam a enxergar aquilo com bons olhos, passam a enxergar aquilo de uma forma útil. Elas passam a enxergar aquilo de uma forma essencial. Porque agora passaram a sentir a necessidade, né, da população ser vista com liberdade, com igualdade e com fraternidade, certo? Então, esses são os motivos das insatisfações. Essas são as insatisfações políticas, certo? As insatisfações que envolvem os gastos de guerra, a falta da inserção política, tudo isso são os motivos para essas insatisfações, certo? Para vocês terem ideia, né? Esse daí é o rei do período, Luís XVI, certo? Que é o último monarca absolutista, certo? E 90% da população do terceiro estado não conseguia comprar pão. O pão era o alimento básico da população pobre da época, certo? E muitas famílias viam seus filhos morrendo de fome, porque o aumento do imposto no trigo, certo, tornou-se tão grande que o pão tornou-se muito caro. Então as pessoas não tinham mais dinheiro para comprar alimento, certo? Quase todo um salário era para comprar um pão, para vocês terem ideia, o cenário de fome, de crise. Então, muito alto, o custo de vida era muito alto, certo? Isso é complicado, por demais complicado, certo? Então, a gente observa como esse terceiro estado sofreu, certo? Nas mãos do absolutismo francês. Não é isso? Então, muitas famílias, pessoal, era um cenário quase que comum, mães andando nos braços, com crianças desnutridas, passando fome, e muitos morrendo no colo das mães. Então, imagine uma mãe, um pai, ver uma situação dessa. Eles ficaram extremamente insatisfeitos, revoltados, certo? Enquanto isso, clero e nobreza vivendo a vida mansa, vivendo a vida boa. Isso vai levar a uma situação de revolta, certo? Revolta coletiva. A burguesia ela vai saber utilizar desse sentimento de revolta e vai soltar as ideias que já eram burgueses do iluminismo, de liberdade, igualdade e fraternidade, para inflar os ânimos desse terceiro estado pobre, para que estes se revoltassem contra a monarquia. Então, a Revolução Francesa ela vai surgir desse sentimento de revolta coletiva sobre essa população mais simples, sobre essa população mais humilde, certo? Sobre essa população que não tinha mais muito o que fazer, certo? Por conta dessa situação. A revolta estava grande e o povo fez-se saber que estavam revoltados com o rei, certo? Fez-se saber que o terceiro estado estava, assim, muito chateado, certo? E o rei não era idiota. O rei sabia que a situação política na França estava conturbada. Não sabia ele que chegaria num momento de drasticidade tão grande como vai chegar a revolução, né? Drasticidade para ele, né? Claro. Isso ele não sabia. Porém, ele sabia que a situação estava feiosa e ele ia tentar contornar a situação da melhor forma possível quanto antes. É por isso que ele vai convocar a reunião dos Estados Gerais, que aí vai ser uma das últimas coisas antes de uma Revolução Francesa, tá certo? Mas você quer saber mais sobre essa revolta dos Estados Gerais, essa reunião dos Estados Gerais e como isso vai levar à Revolução Francesa? Tá curioso, né? Eu creio que sim, com toda certeza, né? Eu também estou ansioso para falar para vocês e vocês estão curiosos para ouvir, certo? Qualquer dúvida, deixa nos comentários, mas isso aí a gente vai continuar na nossa próxima videoaula, tá certo, pessoal? Dúvidas, por favor, deixe nos comentários. Para mim vai ser uma alegria ajudar vocês, tá certo? Então, para vocês, um beijo, um abraço, tá certo? E até a nossa próxima aula.
Tá certo, pessoal? Um beijão aí para vocês e tchau, tchau.